Petrobras anuncia nova redução de 25 centavos no preço da gasolina para as distribuidoras. PIB do Brasil tem sétimo melhor desempenho no segundo trimestre entre as maiores economias. E você vai ver também. Nas regras aprovadas no TSE, o eleitor que se recusar a entregar o celular a mesário será impedido de votar. Governo pode prorrogar estado de calamidade para manter auxílio de R$ 600 em 2023. Oligarca russo morre ao cair da janela de hospital e aumenta a lista de casos misteriosos. Equipe de mergulhadores consegue capturar imagens inéditas em 8K do navio Titanic. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o governo pode prorrogar o estado de calamidade para que o Auxílio Brasil continue no valor de R$ 600 em 2023. Essa é uma solução temporária, caso a guerra na Ucrânia continue. Uma outra solução permanente, segundo o ministro, seria a aprovação da tributação de lucros e dividendos, que já passou pela Câmara dos Deputados, mas ainda não foi aprovada pelo Senado. De acordo com Guedes, além de assegurar o auxílio no valor de R$ 600, válido até dezembro pelas regras atuais, também seria possível corrigir a tabela do imposto de renda. Ambas as soluções não constam na proposta orçamentária para 2023, encaminhada ontem pelo governo ao Congresso Nacional. Os auxílios foram aprovados, segundo o Congresso, em razão da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje a resolução com as regras sobre a proibição de uso de armas e celulares nos locais de votação. O eleitor terá que entregar o celular desligado ao mesário da sessão eleitoral. Quem se recusar a fazê-lo não poderá votar. Os ministros do TSE aprovaram por unanimidade o texto da resolução. A Corte já havia concordado com um veto a esses equipamentos em sessões realizadas na semana passada. A decisão de hoje sistematiza as regras. Durante a leitura da resolução, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que a Corte, no exercício de seu poder regulamentar de polícia, adotará todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento das regras. Os ministros ainda aprovaram a possibilidade de novas resoluções e portarias, esta última de competência exclusiva do presidente, serem editadas em caráter de urgência, caso seja necessário para assegurar a validade do novo regramento. O TSE negou hoje, por unanimidade, o pedido de candidatura do ex-deputado federal Roberto Jefferson à presidência da República. O PTB, partido de Jefferson, poderá apresentar um novo candidato no prazo de 10 dias. Segundo o MP, o político está inelegível até dezembro de 2023 por ter sido condenado pelo STF em 2012 no julgamento do Mensalão. A pena de Roberto Jefferson foi perdoada em 2016, mas o Ministério Público defendeu que isso não afeta os efeitos secundários da condenação. E a Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina. A partir de amanhã, o litro vendido para as distribuidoras vai ficar 25 centavos mais barato. A Petrobras informou que a partir desta sexta-feira, o preço da gasolina às distribuidoras vai passar de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de 25 centavos por litro ou 7,08%. Os preços dos demais combustíveis não foram alterados. A última mudança no preço da gasolina havia sido em 16 de agosto. Já o preço do litro do diesel vendido às refinarias segue em R$ 5,19 desde 12 de agosto. Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo mostrou que os preços da gasolina, do diesel e do etanol voltaram a recuar nos postos de combustíveis na última semana. De acordo com o levantamento da ANP,
o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 5,40 para R$ 5,25, uma diminuição de 2,8%. É o menor patamar desde a semana encerrada em 27 de fevereiro do ano passado. O valor máximo encontrado nos postos foi de R$ 7,00. Segundo a agência, esse foi o 9º recuo seguido no preço da gasolina. E hoje começou a valer a redução de quase 16% nos preços da gasolina de aviação para as distribuidoras. Foi o segundo reajuste da petroleira no combustível, depois de uma redução de 5,7% no início de agosto. O PIB cresceu no segundo trimestre do ano. Segundo o IBGE, esse foi o 4º resultado positivo seguido do indicador. O Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil, cresceu 1,2% entre abril e junho deste ano, na comparação com os 3 meses anteriores. O resultado é o 4º positivo em seguida do indicador. O PIB chegou a 2,404 bilhões de reais em valores correntes. Com o resultado, o PIB avançou 2,5% no primeiro semestre do ano. E a atividade econômica do país ficou 3% acima do patamar pré-pandemia, verificado no 4º trimestre de 2019. Segundo o IBGE, a economia chegou também ao 2º patamar mais alto da série histórica, atrás somente do que foi registrado nos primeiros 3 meses de 2014. De acordo com o IBGE, o crescimento nesse segundo trimestre foi influenciado pela alta de 1,3% nos serviços, que representam 70% da economia. A indústria teve alta de 2,2% e este foi o segundo resultado positivo seguido do setor. Para o IBGE, é a taxa positiva mais alta para a indústria desde o 3º trimestre de 2020. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira após a divulgação dos dados sobre o crescimento da economia brasileira no segundo trimestre pelo IBGE. A moeda norte-americana subiu 0,71% e encerrou o dia cotada a R$ 5,237 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje, puxado principalmente pelas ações da Petrobras. O índice fechou em alta de 0,81% a 110.405 pontos. No agronegócio, as primeiras projeções apontam para uma colheita de 308 milhões de toneladas de grãos na safra 2022-2023, segundo dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o resultado representa 14% a mais do que a safra 2021-2022. Em relação ao setor agropecuário, a companhia estima um aumento de 2,5% em relação à safra atual, o que significa 73 milhões de hectares. Para a cultura de soja, é estimada a produção total de 150 milhões de toneladas. Isso é um incremento de 21,2% comparado à safra 2021-2022. Devido ao déficit hídrico que atingiu algumas áreas do país, principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Em relação à área, é estimado um aumento para essa cultura de 3,5%, ou seja, 42,5 milhões de hectares. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. Olá, Maria Alice e Juliana. Boa noite. O Tribunal Regional Eleitoral negou o registro de candidatura de Gabriel Monteiro e proibiu o acesso do ex-vereador a fundos públicos e a campanha no horário eleitoral. Gabriel, que teve um mandato cassado na Câmara do Rio, poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. A defesa de Gabriel considerou injusta a decisão e informou que vai entrar com recursos cabível junto ao tribunal. No centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense, 3 operários caíram
caíram de um prédio em construção em cima de uma rede elétrica. Os trabalhadores de 35, 40 e 59 anos de idade sofreram queimaduras graves. Os bombeiros tiveram que acionar a Light e desligar a energia para o resgate dos feridos. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse, onde permanecem internados em estado estável. O motivo da queda ainda é desconhecido. E nesta sexta-feira, amanhã, é comemorado o Dia do Reencontro no Rio de Janeiro. A criação é da Prefeitura, que determinou ponto facultativo para celebrar um ano de flexibilização das medidas protetivas em função da pandemia de Covid-19. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson. Até amanhã. Muito obrigada e uma ótima noite. E veja a seguir: oligarca russo morre ao cair da janela de hospital e aumenta a lista de casos misteriosos. E ainda, a equipe de mergulhadores consegue capturar imagens inéditas em 8K do navio Titanic. Os detalhes em instantes. Até já. Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o Ministério da Saúde incluiu a varíola dos macacos na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Com isso, profissionais de estabelecimentos públicos e privados ficam obrigados a informar as autoridades em até 24 horas sobre os casos confirmados da doença. No Brasil, o primeiro diagnóstico da varíola dos macacos foi confirmado no início de junho em São Paulo. A primeira morte associada à doença ocorreu no fim de julho, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo o boletim epidemiológico que o Ministério da Saúde divulgou, o Brasil já contabiliza 5.037 casos confirmados da doença, além de outros 5.391 suspeitas sob investigação. A maior parte dos doentes está no estado de São Paulo. Causada por um vírus, a varíola dos macacos pode ser transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada cuja pele esteja lesionada. O contágio pode se dar por abraços, beijos, massagens ou relações íntimas. A doença também pode ser transmitida por secreções respiratórias e pelo contato com objetos e roupas de cama ou toalhas e ainda superfícies utilizadas pelo doente. E a Agência Europeia de Medicamentos aprovou hoje as vacinas contra a Covid-19 adaptadas para a variante Ômicron da Pfizer e da Moderna, com alvo em campanhas de reforço para prevenir novas ondas. Em um comunicado, a agência com sede em Amsterdã informou que as vacinas se destinam à subvariante Ômicron BA.1, além da cepa original. As doses estão destinadas a pessoas maiores de 12 anos que tenham recebido ao menos um esquema de vacinação primário contra a doença. Essas vacinas são versões adaptadas da Comirnaty da Pfizer e da Spikevax da Moderna. Apesar disso, os imunizantes não são destinados às cepas BA4 e BA5 da variante Ômicron que dominaram o mundo nos últimos meses. A Agência Europeia de Medicamentos declarou recentemente que espera a aprovação das vacinas destinadas a essas subvariantes neste segundo semestre. Mortes misteriosas voltaram a rondar magnatas russos e empresários de alto escalão. Segundo a imprensa russa, o presidente da principal petrolífera da Rússia, Ravil Maganov, morreu ao cair da janela de um hospital em Moscou. Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, ao menos 7 casos similares já foram registrados. Na maioria das mortes, os oligarcas tinham algum tipo de desavença com o governo russo. Uma outra coincidência é que a causa das mortes divulgadas foi por suicídio. No caso de Maganov, as suspeitas recaem sobre o fato de que no início da guerra na Ucrânia, sua empresa emitiu uma nota de condolência às vítimas de bombardeios e pediu o fim mais rápido possível da guerra. Oficialmente, a empresa confirmou sua morte, mas afirma que ela ocorreu por conta de uma doença severa.
Já os meios de comunicação estatais do país, como a agência de notícias TASS, a causa da morte, como nos outros casos em que os oligarcas russos morreram, foi suicídio. Maganov trabalhava na Lukoil desde 1993, logo após o início da empresa, e supervisionou seu refino, produção e exploração, tornando-se presidente em 2020. E falando sobre o conflito no leste europeu, a ONU finalmente chegou hoje à usina de Zaporizhia. A missão da Agência Internacional de Energia Atômica na maior usina da Europa é alvo de bombardeios na guerra e identificou danos da integridade física do complexo. Depois de meses de atrasos e ameaças, finalmente o comboio da ONU chegou a Zaporizhia e vai ter muito trabalho pela frente. Avaliar a integridade física das instalações, fazer um rastreamento do material nuclear e conversar com os funcionários ucranianos que operam a usina. A cidade onde fica a usina foi intensamente bombardeada hoje. Por conta do fogo cruzado, um dos 2 reatores ainda em funcionamento foi temporariamente desligado. É a segunda vez em 10 dias que isso acontece. Grossi disse que a integridade física da usina nuclear ucraniana de Zaporizhia foi violada. Eu me preocupo e continuarei preocupado com a planta até que tenhamos uma situação mais estável, mais previsível. É óbvio que a usina e a integridade física da usina foram violadas várias vezes por acaso, por deliberação. A Cruz Vermelha disse que é hora de parar de brincar com o fogo e alertou. Quando locais perigosos se tornam campo de batalha, as consequências para milhões de pessoas e para o meio ambiente podem ser catastróficas e durar muitos anos. E de volta ao Brasil, olha só, quase 10 mil vagas de estágio estão disponíveis em todo o Brasil para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior. E é isso mesmo, as oportunidades são oferecidas em uma feira online que ainda exibe painéis com dicas para os alunos. A chance chegou na hora certa. A Carol está no 6º semestre da Faculdade de Jornalismo. Um excelente momento para dar início à profissão por meio de um estágio. Eu acho que eu estava um pouco perdida depois da pandemia na minha escolha de carreira e esse estágio ele me fez realmente me encontrar, gostar do que eu quero para minha vida e ter certeza de que é isso mesmo. Assim aconteceu também com o Lucas. Estou no 2º semestre de produção audiovisual na faculdade e já estou estagiando também na área onde eu faço edição de vídeo, gravação e também fotografia. O Kevin teve a mesma chance. Estou no 2º semestre de cinema e audiovisual. Atualmente eu estagio como produtor audiovisual na Noticiando. Entre as minhas atividades, eu coordeno pautas jornalísticas e faço captação de imagem e áudio. Os 3 estudantes conquistaram as vagas por meio do NUB, o Núcleo Brasileiro de Estágio, que neste momento oferece quase 10 mil oportunidades em uma feira voltada para alunos do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior. A Feira de Estágio é um evento que conecta empresas, instituições de ensino e estudantes a uma série de palestras, painéis, programação ao vivo que o estudante pode acompanhar, ter certificado de participação e, sobretudo, tem sites sobre a carreira dele. Os estudantes podem acompanhar a programação ao vivo, mas claro que o conteúdo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. É só procurar como NUB Vagas. Até agora, o NUB já inseriu mais de 1 milhão de jovens no mercado de trabalho em todo o Brasil, em estágios presenciais, híbridos ou totalmente home office. O processo seletivo começa nas inscrições, no painel de vagas do site do Núcleo Brasileiro de Estágio. Antes da dinâmica com a RH da empresa ou entrevista com o gestor, o candidato precisa fazer 2 provas, uma de raciocínio lógico e outra de português. Acredite ou não, mas o domínio da própria língua é um dos principais desafios dos estudantes em busca de uma vaga de estágio. Segundo uma pesquisa feita pelo próprio NUB, mais de 80% dos candidatos são reprovados justamente nas provas de língua portuguesa. E a pandemia estaria diretamente ligada ao resultado do levantamento, já que os alunos passaram um longo período longe da sala de aula, como afirma esta professora do cursinho da Poli.
Mas, segundo ela, não é só isso não. Existe mesmo essa dificuldade dos alunos, porque eu acho que falta também um preparo do professor de língua portuguesa em relação à clareza do que ele está querendo. Então, a gente já começa um preparo desde a língua portuguesa. Geralmente, as nossas escolas, elas dão muitas regras e não fazem a ponte entre as regras da norma culta, que os alunos estudam, e não fazem essa ponte e a necessidade de usar essas regras no texto. Então, não existe a relação entre a língua portuguesa e, por exemplo, a redação. E essa dificuldade fica muito clara durante o processo seletivo do NUB. Quem participou e passou aponta o que mais pesou durante a avaliação da língua. Esse processo seletivo dessa vaga, inclusive, ele foi bem extenso, envolve muita escrita, né? Por ser roteiro, a pré-produção, envolve muita escrita, então eu acho que talvez seja a etapa mais difícil. Se você está em busca de estágio, prepare-se, vá à luta. Para se inscrever para uma vaga do Núcleo Brasileiro de Estágio, basta acessar nub.com.br. O cadastro é gratuito. Apesar dessas vagas, 10 mil vagas estarem abertas hoje, a gente vai continuar abrindo novas vagas ao longo do ano. Portanto, quem não tem cadastro precisa entrar agora no site e começar a pesquisar as vagas. E falando sobre esporte, olha só, faltam 80 dias para a Copa do Mundo e chegou a hora do Boletim Esquenta Qatar 2022. Leonardo Félix fala hoje da seleção dos Estados Unidos, que é liderada em campo por um atacante que faz sucesso no futebol europeu. Vamos ver. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo. Aqui na nossa programação, vamos falar de uma das seleções classificadas para o Mundial, os Estados Unidos. Fora da Copa de 2018, os norte-americanos voltam à competição, liderados dentro de campo por um atacante que vem ganhando cada vez mais destaque na Europa, Christian Pulisic, do Chelsea. E em 2021, o time do Tio Sam foi campeão da Copa Ouro da CONCACAF. Mas os Estados Unidos não tiveram vida fácil nas eliminatórias. Eles ficaram com a última das 3 vagas diretas, superando a Costa Rica somente no saldo de gols. E os costarriquenhos tiveram que jogar a repescagem mundial. Os Estados Unidos estão no grupo B, ao lado da Inglaterra, Irã e País de Gales. É isso aí, faltam 80 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E olha só, Ju, que interessante. A tripulação de uma expedição submarina conseguiu capturar imagens inéditas em 8K do Titanic. O novo registro visual em alta definição mostra de maneira surpreendente cores e detalhes submersos desde 1912, ano do naufrágio do lendário navio. A expectativa é de que o registro ajude a determinar o nível de desgaste da embarcação com mais precisão, à medida que futuras expedições capturem novas imagens que podem ser comparadas ano após ano. Com a ajuda dos cientistas, o vídeo também ajudará na identificação de espécies marinhas que são observadas no Titanic e ao redor do naufrágio. Na prática, os arqueólogos poderão documentar destroços e detritos com mais detalhes. A OceanGate, responsável pela expedição submarina que capturou as novas imagens em altíssima definição, declarou que planeja um novo embarque para maio do ano que vem. Muito bacana, hein? Sim, muito interessante. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.